equação da reta por dois pontos. Nesse vídeo, nós vamos analisar uma forma de chegar rapidamente à equação da reta, conhecidos dois pontos. Olha que barbada, vem comigo. Então eu tenho essa situação aí, dois pontos A e B conhecidos, tá? E eu vou marcar um terceiro ponto em qualquer lugar dessa reta. Obviamente, esse par ordenado, a gente vai generalizar ele para x, y. Afinal de contas, é um ponto qualquer. E o que eu quero agora é montar uma relação com esses três elementos. Os dois pares ordenados conhecidos e um terceiro par ordenado que representa qualquer ponto x, y sobre essa reta. Pessoal, eu tenho três pontos colineares nessa situação. Portanto, a gente sabe que o determinante, aquele estranho, é nulo. Simples assim. Façamos. Aí está. Estou colocando os três pontos um embaixo do outro. Eu comecei pelo ponto A, então eu vou ter que terminar por ele aqui, né? x, y desse ponto A. Mas eu poderia ter começado por qualquer um dos três pontos lá em cima. Está aí, pontos colineares, esse determinante, portanto, é nulo. E está aí a fórmula que a gente vai usar para encontrar a equação da reta. Vamos num exemplo aqui? Vem comigo. Aí está o exemplo. Eu não estou preocupado com a instrução, mas sim com o comando. Obtenha uma equação de reta que passa pelos pontos A e B. Muito bem. Graficamente a gente tem essa estrutura, né? Um par 2 e 5 e o outro 4 e 1. Então, uma reta mais ou menos assim. Portanto, para eu montar a equação dessa reta, basta dispor os pontos aí. Ó. 4 e 1 é um deles, 2 e 5. Aí tu entras com qualquer ponto verde, né? Representado aí por x, y. Repete o primeiro e a gente tem que esse determinante é nulo porque os três pontos são colineares, estão alinhados. Agora é resolver nas multiplicações aqui dos elementos 2 a 2, ó. Não esquecer de trocar o sinal lá para o lado esquerdo, né? Portanto, 4 vezes 5 aí é 20, 2 vezes y, x vezes 1. Para o outro lado, trocando o sinal, 1 vezes 2, 2, então troca sinal. 5x vai ficar menos 5x e o 4y menos 4y. A estrutura se desenrola assim. Tudo isso igual a zero, organiza os termos semelhantes. Y a gente tem menos 2y. Em x eu tenho menos 4x. No valor numérico, 20 menos 2, mais 18. Se a gente ainda dá uma simplificada nisso aqui, dividindo tudo por menos 2, a estrutura fica 2x mais y menos 9. Nesse formato, a gente chama ela de equação geral, tá? Quando a gente tem o zero isolado. E aí, normalmente, se deixa positivo aqui na frente do x, né? O coeficiente do x, que nesse caso, cuidado, ele não vai se chamar coeficiente angular. Para isso, eu tenho que isolar o y, correto? Então, essa é a forma geral, a equação geral. E se a gente isolar o y, a gente fica com menos 2x mais 9. E essa, claro que é a mesma equação, só uma outra estrutura, né? Algébrica. Essa é a chamada equação reduzida. E é na equação reduzida que a gente identifica aqui o coeficiente angular, menos 2, né? O termo independente, que é também chamado coeficiente linear, 9. Né? Reparem no gráfico, né? O 9, esse é o ponto de corte com o eixo y. Reparem no menos 2 ali, ó, negativo no coeficiente angular, né? Isso implica em uma reta decrescente, então tá tudo adequado. Reparem agora no triângulo retângulo aqui, ó, olha o ângulo com a horizontal. Vamos pegar esse ângulo aqui, como é que é a tangente desse ângulo? Olha o comprimento de cada um dos catetos. Esse cateto, a altura é 4 e o cateto da base mede 2. Então qual é a tangente desse ângulo θ aí? Não é 4 meios? Exatamente. Ou seja, a tangente desse ângulo vale 2. Como é que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é menos 2. Claro, é esse 2, mas com sinal negativo, porque a reta é decrescente. Também poderíamos usar o ioiô a xoxô. A gente conhece dois pontos, mas com certeza a gente conhece um, né? Claro, conhece dois. Então, por exemplo, usando o ponto para ordenado 2 e 5, né? O y é 5 e o x do ponto que a gente conhece é 2. Ora, qual é o coeficiente angular? Eu não conheço ele? Gente, coeficiente angular é a tangente.
ou seja, é a variação em y dividido pela variação em x. Né? A gente construiu isso lá naquela situação de equação da reta por um ponto. Né? Então, o coeficiente angular, olha só, y de um ponto menos y do outro ponto. X de um ponto menos o x do outro ponto. Façamos. Diferença entre os y. 1 menos 5. Diferença entre os x. 4 menos 2. Tanto faz qual é o ponto que tu chama de ponto 1 ou ponto 2. Isso tanto faz. Isso aqui, obviamente, a gente chegou em menos 4 meios, ou seja, menos 2. Olha aí o coeficiente angular. Menos 2. É o que a gente precisava para liquidar o ioiô a xoxô. Olha aí. E aí está a equação reduzida. Y igual a menos 2x mais 9, obviamente o mesmo resultado. Então é isso, pessoal. Conhecidos dois pontos, vocês podem simplesmente aplicar aquele determinante, né? Igualar aquele determinante a zero. Viram aí que dá para a gente usar o ioiô a xoxô também. E sempre tem um outro caminho aí para a gente optar, né? Valeu, moçada. Um grande abraço.